Era dia 2 de setembro de 1859. As pessoas em toda a Europa e América do Norte acordaram à noite, confusas e ainda cansadas. Elas tinham certeza de que já era de manhã. Estava tão claro lá fora, mas quando olharam pelas janelas, descobriram que não era a luz do sol. O céu estava iluminado por incontáveis auroras intensas, vermelhas, verdes e roxas, e tão brilhantes que era possível ler um livro tão facilmente quanto durante a tarde. As auroras apareceram até mesmo em regiões onde nunca haviam sido vistas antes, como Cuba, Bahamas, Jamaica e Havaí. Não eram apenas os efeitos visuais incríveis que impressionavam e horrorizavam as pessoas. Os equipamentos de maior alta tecnologia da época, os fios de telegrafia, entraram em curto na Europa e nos Estados Unidos. Faíscas voavam dos dispositivos e muitas pessoas que os operavam sofreram choques elétricos. Os papéis nos escritórios de telegrafia pegaram fogo. Todas as máquinas foram desconectadas imediatamente de suas baterias. E elas, mesmo assim, continuaram enviando mensagens. Os incêndios provocados por curtos-circuitos espalharam-se por grandes áreas. As luzes coloridas continuavam dançando nas alturas. Tudo isso causou pânico e confusão total. Os habitantes da Terra nunca tinham visto nem passado por nada parecido antes. Naquela época, poucas pessoas sabiam que o Sol era o culpado por esse caos. Uma delas era o astrônomo inglês Richard Carrington. Por volta das 11 horas da manhã do dia 1º de setembro, o homem estava parado ao lado do telescópio em seu observatório particular. Ele estava observando as manchas solares na superfície do Sol. De repente, surgiram duas manchas de luz branca intensa. Elas pareciam tão brilhantes quanto a luz solar direta. Naquele momento, o astrônomo não sabia da terrível comoção que essas chamas causariam. Mais tarde ficou claro que o Sol havia produzido uma tempestade geomagnética épica que voou em direção à camada protetora do nosso planeta, onde, após ondas de partículas carregadas, se chocaram contra a atmosfera terrestre. O campo magnético do planeta não era forte o suficiente para detê-las. Ele cedeu e a tempestade atingiu a Terra, causando estragos. Esse fenômeno recebeu o nome de Evento Carrington. Até agora, foi a pior tempestade solar já registrada. Ainda bem que aconteceu quando as pessoas não tinham tecnologias avançadas e não eram tão vulneráveis à fúria geomagnética do Sol. A tempestade solar de 1859 foi 3 vezes mais forte do que a que aconteceu no dia 13 de março de 1989. 3 dias antes de começar, os astrônomos observaram uma erupção enorme na superfície do astro-rei. Em poucos minutos, uma nuvem de gás de 1 bilhão de toneladas foi lançada para longe da estrela. Ela veio direto para o nosso planeta a uma velocidade de milhões de quilômetros por hora. Na segunda-feira, dia 12, a enorme massa de plasma solar atingiu o campo magnético da Terra. Esta tempestade foi tão violenta que proporcionou auroras espetaculares e criou correntes elétricas subterrâneas sob a América do Norte. Elas devem ter encontrado algumas vulnerabilidades na rede elétrica de Quebec, Canadá. Em menos de 3 minutos, toda a cidade ficou sem energia. Milhões de pessoas ficaram nas ruas escuras como breu, em edifícios sem luz e presas em elevadores. Acordaram com as casas geladas, sem poder preparar o café da manhã. Nas 12 horas seguintes de apagão, empresas, aeroportos e escolas fecharam, assim como o metrô de Montreal. Nos Estados Unidos, centenas de redes elétricas começaram a ter problemas minutos depois que a tempestade atingiu a superfície da Terra. Felizmente, nenhum desses problemas levou a um apagão. A tempestade foi forte o suficiente para interromper os sistemas de comunicação via satélite e sinais de rádio. Alguns satélites espaciais ficaram fora de controle por algumas horas. Muitos deles tiveram problemas misteriosos que desapareceram assim que a tempestade começou a diminuir. Nenhum jornal mencionou isso, mas em 2012, a Terra escapou por pouco de ser atingida por uma tempestade solar extrema, a mais intensa dos últimos 150 anos. No dia 23 de julho, os astrônomos do Centro de Previsão do Tempo Espacial, no Colorado, avistaram 2 nuvens de partículas energéticas. Elas foram ejetadas da superfície do Sol e dispararam para o espaço. Apenas 19 horas depois, passaram rapidamente pelo local onde nosso planeta estava. Se a erupção solar tivesse ocorrido vários dias antes, a Terra teria acabado na linha de fogo.
Então, o que aconteceria se uma tempestade solar tão forte quanto o icônico evento Carrington acontecesse hoje em dia? Que danos ele causaria? Nossa vida voltaria aos trilhos após um desastre desses? Antes de descobrir as respostas para essas perguntas, vamos descobrir o que é uma tempestade solar. O Sol é uma gigantesca bola de gases fundidos em constante mutação. De vez em quando expele rajadas de energia, as erupções solares. Elas geralmente andam de mãos dadas com algo chamado ejeções de massa coronal, que são bolhas gigantes de gás ionizado que podem acelerar até mais de 966 km por segundo. As erupções vulcânicas mais fortes não são nada em comparação com as solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma delas pode soltar bilhões de toneladas de partículas carregadas. Também são incrivelmente quentes, com temperaturas atingindo vários milhões de graus Celsius. Os astrônomos acreditam que tais explosões de radiação solar acontecem quando o campo magnético do Sol fica torcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela envia luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade com que brilham nos raios-x. Você provavelmente não verá as menores explosões se não tiver um equipamento especial. As médias levam a apagões das ondas de rádio nos polos, mas nada muito sério. Mas são as erupções de classe X, com as quais as pessoas deveriam se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Quando as pessoas pensam no perigo que pode vir do espaço, a maioria imagina um asteroide se aproximando, como aquele que exterminou os dinossauros. Porém, aparentemente deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso bom e velho Sol. Uma tempestade solar super forte em direção à Terra não acontecerá de imediato. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Eles irão ionizar a atmosfera superior do nosso planeta e bagunçar a comunicação via rádio. Depois disso, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, vários dias depois, uma nuvem gigantesca de partículas solares carregadas chegará à nossa atmosfera. Estas irão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa acontecesse hoje em dia, ela começaria interrompendo o sinal GPS e desligando os satélites. Se algum astronauta estivesse caminhando no espaço naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Sua espaçonave provavelmente seria devidamente protegida e segura o suficiente. O principal desafio seria entrar nela a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para os amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências seria relacionada com as redes de energia. Picos causados pelas partículas vindas do Sol danificariam transformadores gigantes. Eles levam anos para ser substituídos, especialmente se centenas ou mesmo milhares forem destruídos. Em alguns lugares, a falha de uma rede elétrica faria com que outras entrassem em colapso também, criando um efeito dominó. Imagine viver sem eletricidade por um dia, um mês, um ano. Sem luz, computadores, sem telefones, sistemas de abastecimento de água sem funcionar, sem comida nos supermercados. Além disso, sem eletricidade seria quase impossível restabelecer as redes de energia, já fora de operação. Uma tempestade solar muito forte custaria à humanidade de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Isso apenas durante o primeiro ano depois de acontecer. O mundo levaria mais 4 a 10 para se recuperar. Os danos a todos os tipos de satélites sozinhos chegariam a 70 bilhões de dólares. Sob majestosas auroras, as pessoas teriam que se acostumar a um estilo de vida novo e dramaticamente diferente. Sem dúvida, teríamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo no espaço não param de olhar para o Sol nem por um segundo. Depois que uma forte tempestade solar acontecesse, as pessoas teriam algum tempo para se preparar, algo entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Agora, as notícias a seguir podem parecer assustadoras. Existem também supererupções. Em comparação com elas, as explosões de radiação do nosso Sol são coisa pequena. As supererupções ocorrem principalmente entre estrelas jovens e ativas. Em 2016, os astrônomos viram esse fenômeno. Uma estrela a 1.500 anos-luz de distância da Terra
produziu uma erupção que foi 10 bilhões de vezes mais forte do que qualquer uma das que já explodiram do nosso Sol. Isso não significa que estamos seguros aqui na Terra. Até mesmo o nosso Sol, de meia-idade, sabe como produzir supererupções. Mas embora as estrelas jovens possam tê-las uma vez por semana, ou até com mais frequência, para o Sol isso é uma vez a cada alguns milhares de anos. Ainda assim, se as pessoas não descobrirem como proteger o planeta, basta uma supererupção para destruir nossa camada de ozônio e acabar com a vida por aqui.